Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo sobre as seitas, mas entramos na última parte deste estudo e estamos a conversar sobre um grupo que, na verdade, não é especificamente seita segundo a nossa definição. Seita é um grupo religioso que reivindica ser ligado com Cristo e a verdade, mas no fim elas usam outra autoridade além de Cristo, também a palavra dele, a Bíblia. Então estamos a falar sobre este grupo Islão. Eu dei-te um pouco da história deste grupo, mas elas reconhecem Jesus Cristo como profeta. Elas querem dizer, ele foi bom homem, mas no fim elas querem dizer mais a palavra pura é a palavra dada ao profeta delas, Maomé, que viveu há cerca de 600 anos depois de Cristo. Então, mas elas querem entrar dizer que mais ele recebeu a palavra pura de Deus e também os judeus do Velho Testamento, também os cristãos do Novo Testamento mudaram a palavra autêntica, a palavra verdadeira de Deus para chegar à palavra delas. Mas cuidado com isto. Mas para fazer este tipo de plano, segundo o período de quase 2000 anos, a Bíblia não foi escrita num dia. Aconteceu através do período de cerca de 2000 anos. É um pouco complicado dizer que, mas foi, pode ser operação clandestina para mudar esta palavra, mas isso não, este programa não aconteceu. Deus preservou a palavra dele, mas simplesmente é uma reivindicação deles para escapar, reconhecer a palavra de Deus como autêntico para usar a sua própria palavra. É como isto. Mas eles reconhecem Cristo como profeta, dizendo que mas ele é bom profeta, mas o profeta melhor também, o último era Maomé. Eles querem dizer isto. Quero falar um pouco sobre este Maomé, mas segundo o Islão, o que é profeta? Mas vou dizer isto, neste caso, é uma pessoa que não sabe ler. Maomé não sabia ler, então ele teve outra pessoa a escrever as coisas que ele citou pela boca dele. Não só isto, eles querem dizer, por causa disto, este Alcorão, a palavra deles, é um milagre. Maomé, ele não fez milagres como Jesus durante a vida dele. Pessoas não procuravam Maomé da maneira em que eles procuravam Jesus. De facto, Maomé perseguiu outros na batalha, sim. Mas eles querem dizer que este Alcorão é milagre e profeta é uma pessoa que pode fazer milagres, mas este Alcorão, qualquer pessoa pode escrever livro, segundo a palavra dele, sim. Não recebeu esta palavra de anjo com 600 asas. Anjos não têm asas. Eles eram, por acreditar isto. Eles reivindicam que o Alcorão foi o milagre maior. Para ser autêntico, vou dizer isto. O milagre deve ter testemunhas oculares. Oculares, que quer dizer mais do que uma. Mas também eles devem concordar ter concordo entre aquelas testemunhas. Também uma terceira coisa deve ser conformado pelo o resto da palavra de Deus. Então, mas vamos ler 1 Coríntios capítulo 15.
por exemplo. Isto é a prova dada do apóstolo Paulo para mostrar que a ressurreição de Cristo era verdadeira. O que Paulo disse? Vamos começar 1 Coríntios capítulo 15, vou ler versículo 1 a 8. Versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Ele está a falar sobre este evangelho. Se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que cresces em vão. 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, morte dele, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, mas Paulo está a falar sobre este evangelho, versículo 4. Desculpe, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Versículo 5. Mas vamos considerar este assunto de testemunhas oculares. 5. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Ok? Cefas é uma parte do 12, evidentemente Matias com eles. 12 pessoas. Mas, no tribunal, com 12 testemunhas, vai estabelecer um fato para ser verdadeiro. É isto. Mas, versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. 500! Mais do que, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Não só isto, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, por ser mais do que 12, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Paulo disse, mas no fim, ele apareceu a mim também. Mais do que 500 testemunhas oculares. É grande prova sobre este facto. Quer dizer uma coisa é verdadeira, deve ter testemunhos oculares. Mas não só isto, deve concordar com o resto da palavra. Vamos ler 2 Pedro capítulo 1. Mas também foi visto destes homens. 2 Pedro capítulo 1, vou ler versículo 16 a 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado em quem me tenho comprazido. 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme, a palavra dos profetas. Mais firme do que Deus falando do céu. Está a ver, hein? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como há uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mas profecia da Escritura, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que está a dizer isto? Uma pessoa
não pode chegar dizendo mais, recebe profecia de Deus. Mas a minha profecia não está a concordar com outros. Mas a minha é verdadeira? Não é possível chegar dizendo isto. Está a ver? É necessário estabelecer a verdade por comparar profeta com profeta. Isto aconteceu com cerca de 2000 anos de idade. Não aconteceu num dia. Está a entender a minha palavra? É mais importante. Eles querem dizer que Maomé é o profeta de que Moisés profetizou em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 e 19. Vamos ler Deuteronômio 18. Vou ler versículo 18 a 19. A Bíblia diz: Eis-lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu. Mas Moisés está a falar como judeus. Maomé não era judeu. Mas, eis-lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então, mas eles querem dizer isto é profeta. A única maneira para dizer irmãos é ir a Abraão. Lembra-te, Abraão teve mais do que 2 filhos, mas Ismael nasceu de Abraão pela Agar, aquela mulher de Egito, mas também Isaac, filha prometida pela fé, por Abraão confiar em Deus. 25 anos depois de ser dado promessa de Deus. Abraão, grande fé dele, Então, mas eles querem dizer, esta profecia, Deuteronômio, capítulo 18, é Maomé. Muitos muçulmanos usam Joel, capítulo 14, versículo 16, para apoiar esta ideia, dizendo que Maomé é consolador desta passagem. Mas vamos ler, Vamos ler Joel capítulo 14. Joel capítulo 14, versículo 16. Vou ler 15 também. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Mas eles querem dizer, não é o Espírito Santo, é Maomé. Para que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então ele estava com eles naquela altura. Maomé estava com eles naquela altura, mas para habitar para sempre, com eles para sempre, estará em vós. Cristo disse, por ser possível, de Maomé, também consolador. Maomé deu àqueles discípulos consolação? Não, obviamente Jesus Cristo estava a falar sobre o Espírito dele, o Espírito Santo, como salvação. O que diz a Bíblia? O crente tem novo nascimento. Ele é colocado neste corpo espiritual, a igreja verdadeira, não estes grupos que têm nome de Cristo, mas não ensinam salvação. Acontece? Cristãos falsos. Sim. Mas estou a falar sobre este corpo de Cristo, corpo verdadeiro, espiritual, grupo espiritual. Deus sabe quem pertence a Ele. A pessoa que tem fé em Cristo, do coração, Deus coloca aquela pessoa neste corpo. Mas não só isto. É um assunto espiritual, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo dele entra, aquele crente, no momento da salvação, para habitar dentro dele para sempre, a Bíblia diz. É chamado o novo homem dentro de mim, Cristo dentro de mim.
Está a ver? É uma pessoa, mas é um assunto espiritual. Isto aconteceu. Aqueles apóstolos, naquela altura, eles receberam o Espírito Santo. Também, todas as pessoas que tinham fé em Cristo depois deles. Ele entrou no momento de nascer de novo. Já falamos sobre este assunto muitas vezes. Deve saber bem este assunto agora. Por ler o contexto de Joel capítulo 14, não é possível aquele Consolador ser Maomé. Não é possível, porque as características deste Consolador não pertencem a Maomé. Maomé nasceu 60 anos depois. É como isto. Mas, segundo a lógica, é necessário ser batizado em nome do Pai, do Filho e Maomé, Consolador, ou cheio de Maomé, segundo Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz o crente deve ser cheio do Espírito Santo, Consolador. Mas não só isto, eu sou selado do Espírito Santo. Com salvação, até a Bíblia diz, o dia de redenção. Não é possível isto ser Maomé. Então, mas eu não sou batizado. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, por exemplo. 1 Coríntios, capítulo 12, e vou ler versículo 13. A Bíblia diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Eu sou batizado naquele Espírito, formando este corpo espiritual. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido em um Espírito. Está a ver? Isto não está a falar sobre homem físico que viveu 600 anos depois. Sim, não é isto. Então, mas vamos ler Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecerá face a face. Face a face. Moisés falou com Deus Pai. Mas eles querem dizer mais, não é possível aproximar a Allah, ele é muito santo, mas ele enviou anjo Gabriel com 600 asas para falar com Maomé. Então, Maomé é como Moisés ou não? Maomé não falou com Allah face a face, segundo a doutrina deles. Ele não é como Moisés. Moisés falou com Deus face a face, a Bíblia diz. O único profeta que fez isto. Então, Maomé não conhecia Deus face a face, não falou com Deus face a face, não leu as coisas que Deus escreveu. Maomé foi profeta como Moisés? Ou mentiroso? Mas deve examinar os fatos. Sim. Não só isto, Maomé lutou com os seus inimigos para os derrubar e forçar a converter a Israel. Como este Maomé podia ser consolador? Ele estava a tirar a vida, matar outros, com temor. Mas ele está a rejeitar. Jesus não fez isto. Cristão verdadeiro não fez isto. Sim, a Igreja Católica lutou em guerras, cruzadas, eles dizem meia-idade, sim, este período, meia-idade. Mas isso não é segundo a palavra de Deus. Não, a minha batalha é dar a vida eterna à pessoa que vai acreditar em Cristo. Ele é o único caminho para chegar lá na presença de Deus Pai. O único caminho. Ele pagou o preço dos nossos pecados. E aqui está isto, pecado e a morte. Isso é rezar homens já criaram muitas religiões. Porque eles já conhecem, há um Deus. Não é possível estas coisas existem sem ser um Deus.
mas simplesmente é necessário identificar quem é Deus verdadeiro. É isto. Então, a tração histórica deste religião não é amor por livre vontade. É grande mentira dizer que estas batalhas foram feitas só por autodefesa. Eles querem dizer isto. A história ensina diferentemente. Então, não só isto. As profecias delas são verdadeiras, mas eles dizem que um homem podia ter mais do que uma esposa. Mas isso é contra o ensinamento de Cristo. Mas eles ensinam isto do profeta deles, Maomé, dizendo que é possível ter mais do que uma esposa, até 4 esposas. Mas, então, pela revelação especial, Maomé disse que ele próprio podia ter 14 esposas. Ele foi exceção, hein? Não só isto. Ele disse que o homem não podia casar-se com a nora dele, pela profecia. Mas então, pela revelação especial, casou-se com a nora dele, hein? Sim. Não só isto. Profetizou sobre 3 divindades ou ídolos que podiam ajudar com intercessão. Por resultado desta palavra, a perseguição contra ele diminuiu suficientemente até que ele retirou esta palavra dizendo que foi errada. Agora, muçulmanos chamam este versículo o versículo de Satanás. Mas não estou a mentir com este assunto. Vamos ler no nosso apêndice, no nosso livro, página 45. Vou dar-te outro por ser autoridade para verificar este assunto. Eu quero te saber isto. Página 45, este apêndice de Israel, este nota número 143 no meio desta página. De acordo com Israel, Jesus era apenas um profeta de Alá, um dos 124.000, embora um dos mais altamente respeitados. Segundo Israel, Maomé era o selo dos profetas, ou seja, o profeta final, o último. Assim, o Alcorão é a revelação final de Deus. Eles querem dizer isto, substituindo todas as anteriores revelações, incluindo a Bíblia. Uma dessas revelações permitiu intercessão a certos ídolos. Maomé retirou várias linhas depois desta revelação, alegando que elas eram de origem satânica. Está a ver, hein? As linhas que ele retirou tornaram-se a base para o controverso livro de século XX, Satanic Verses, Bíblia, que é versículos satânicos de Salman Rushdie. Mas foi livro escrito para provar este assunto. Mas, evidentemente, esta profecia não foi a profecia verdadeira no início que Maomé deu. Estamos a achar coisas que não são consistentes. Está a ver? Mas, no início, ensinou para orar na direção de Jerusalém, mas então, mais tarde, mudou este mandamento para orar na direção de Meca. Mas já falamos sobre esta mulher samaritana naquele poço, João capítulo 4. Sim, ela disse mais, isso é o nosso lugar para louvar. Tu dizes em Jerusalém, Jesus disse mais, o tempo está a chegar em que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão Ele no espírito e em verdade. Jesus estava a dizer, mas o lugar não é importante. É um assunto do coração. Mas quer dizer, Jesus era grande profeta? Ele mentiu por dizer isto?
Ele disse lugares não são importantes. Jesus disse isto. Mas Maomé profetizou que seria 73 tipos de muçulmanos, mas só um tipo que sobreviveria. Mas nesta era há mais do que 73, estes que já sobreviveram. Então, mas é pouco complicado, mas realmente a minha desafio do muçulmano é para mostrar milagre ou profecia deste Alcorão. Mostra-me também um versículo da Bíblia que foi corrompido pelos judeus ou cristãos. Vamos verificar a evidência destas reivindicações. Porque a Bíblia, estas palavras não chegaram por acidente. Há manuscritos vários que apoiam a palavra da Bíblia. Então, mas 2000 anos, esta Bíblia foi construída de Deus. É um pouco diferente deste Alcorão dos muçulmanos. Vamos continuar um pouco. O que diz a Bíblia sobre profeta e profecia? Mas vamos ler primeiramente Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e 22. Deuteronômio 18, versículo 21 e 22. A Bíblia diz... desculpa. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Então, como é possível reconhecer palavra errada? 21 ou 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenha temor dele. Então não devemos ter temor de um profeta falso. Mas, por exemplo, dizer vai ser mais do que, ou só um grupo de, ou tipo de muçulmano que vai sobreviver, mas mais do que um já sobreviveu? Foi profecia verdadeira ou profecia falsa? Mas já entramos a falar sobre estes versículos de Satanás. Também ele mudou a palavra dele sobre a poligamia, mas ele fez isto só com ele próprio. Mas, então, é fraco. Segundo o que diz a Bíblia, o que a Bíblia diz é profeta verdadeiro. Profeta verdadeiro, ele vai dizer uma coisa e vai ser cumprido. Esta coisa que ele disse, sim. Vamos entrar para falar com mais detalhes sobre algumas profecias da Bíblia. Eu não quero te aceitar a minha palavra, vou dar-te provas. Vamos ler 2 Pedro capítulo 1 novamente também. Simplesmente quero confirmar estes versículos. 2 Pedro capítulo 1, e vou ler versículo 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está a ver? Então, está a dizer que a palavra verdadeira vai concordar com outras profecias. Os judeus foram muito espertos para copiar exatamente o que foi dito de Deus, mas também por fazer cópias destas cópias para escrever a palavra certa, para não achar erro em copiar. Eles fizeram desta maneira. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14.
1 Coríntios capítulo 14 e versículo 32. A Bíblia diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Como eu estou a dizer, hein? É necessário, palavra, profecia verdadeira, é necessário esta profecia concordar com profecia dos outros profetas. Pelo menos não por discordar. Então, por Jesus, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não há outro caminho. Ele disse isto. Mas ele foi homem verdadeiro, profeta, bom ou mentiroso. Não é possível ser ambos. Mas por dizer ele é profeta bom, deve ouvir a palavra dele, que não foi mudado. É a sua ideia, criação, para escapar o assunto do pecado e a morte na tua vida. Sim, é isto. É exatamente isto. Então, mas é possível uma profecia dada de um anjo ser falso? Como Gabriel? Mas não estou a dizer Gabriel, mas é possível. Vamos ler. Mas isso é profecia falsa, do profeta falso. Vamos ler 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. E vou ler o versículo 18. Mas é profeta falso que enganou o profeta verdadeiro naquela altura. Então, versículo 18. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor. Ele disse, anjo falou com ele, hein? Dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Mentiu-lhe. Está a dizer, ele disse: eu sou profeta. Mas o anjo falou comigo. Mas ele estava a mentir. É possível ser profeta falso, mentiroso. Deve provar a palavra dele segundo a verdade da palavra de Deus. Sim. Não só isto. Vamos ler Gálatas, capítulo 1. Palavra do apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo 1. E vou ler versículo 8. A Bíblia diz, Paulo disse: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ele disse, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu. Mas não só isto, versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ele disse, pode ser anjo do céu anunciando outro evangelho. Não podia acreditar a palavra daquele anjo. Ele está a falar com crentes, pessoas salvas na igreja, para não ser enganado. Ele disse, não há outro evangelho. O que estava a acontecer lá? Os judeus, povo muito religioso, estavam a chegar tentando ensinar crentes que há outro caminho de salvação além de Cristo, obedecendo a lei, uma religião, fazer boas obras. Mas qualquer religião pode fazer boas obras, mas isto não justifica uma pessoa do pecado dele perante Deus. Não. É muito errado para dizer isto. Mas vamos examinar alguns problemas do Alcorão na luz da Bíblia. Mas vamos falar primeiramente sobre este assunto. Já mencionei os autores. Mas a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores durante um período de cerca de 2000 anos. E estes autores concordam entre uns com outros. Está a ver? Mas, além disto, vamos considerar este Alcorão, que foi escrito por gravar as revelações. Lembra-te,
Maomé, ele não sabia ler, nem escrever. Então, o Alcorão foi escrito por gravar as revelações de um homem só, Maomé, durante um período de cerca de 23 anos. Neste caso, o único testemunho é Maomé. 23 anos, só um testemunho. É verdadeiro? Mas a Bíblia diz que é necessário ter mais do que uma para ser palavra verdadeira. Sim. Então vamos considerar também as diferenças entre a Bíblia e o Alcorão. Mas para as fraquezas do Alcorão considerar, não vai examinar todos os detalhes destas diferenças, como este estudo pequeno. Mas há muitas diferenças. Há muitos grupos dentro de Israel que discordam sobre vários assuntos. Não só entre cristandade e também Israel, mas dentro do grupo deles, eles não concordam completamente com muitos assuntos sobre o que diz este Alcorão. Mas há também muitos grupos dentro de que é chamado cristianismo ou cristandade com doutrinas várias. Há muitos volumes de informação já escrita. Então, mas o que eu estou a tentar dizer, mas eu vou ensinar com outro estudo sobre a evidência de manuscritos, a maneira em que chegamos a ter esta Bíblia que guardamos na nossa mão. Outro estudo mais detalhado também. Mas, agora, simplesmente estou a tentar mostrar-te que há diferenças. Então, como é possível reconhecer o que é verdadeiro, o que é falso? Vou dizer isto. Há uma coisa básica que pode dar-nos dica sobre o resto do edifício. É necessário examinar a fundação. Então, fica comigo um pouco. Hein? Devemos considerar a razão que Deus, ou quer dizer Allah, criou o homem e por que é que Ele quer nos ter a sua palavra. Fica comigo. Hein? Deus tem plano? Sim, Ele tem. Deus criou o homem para companheiro ter. É isto. Ele quer ter um relacionamento conosco e nós com Ele. Um relacionamento íntimo, de amor. Antes de pecado entrar no mundo, Deus alegrou num relacionamento aberto com o primeiro homem, Adão, antes de Adão pecar. Lembra-te, Adão pecou, ele perdeu aquela imagem de Deus. Para mim ter a vida eterna, é necessário me recobrir aquela imagem perdida. Não vou recobrir esta imagem pela religião. Adão quebrou este relacionamento bonito por pecar e o desejo de Deus é restaurar este relacionamento. Mas Deus, o justo, precisa de também julgar o pecado. Deve entender isto, hein? Adão teve culpa. A única maneira para este relacionamento restaurar é destruir a barreira entre nós e Deus. Mas que é pecado. Sem destruir esta barreira, um homem vai pagar sobre esta punição do pecado dele por morrer eternamente. Sim. Temos muita religião neste mundo, mas isto não é um relacionamento. Vamos observar a diferença entre religião e relacionamento. Então, mas quero te entender, o plano de Deus é ter relacionamento, não religião. Vou dizer isto. Religião diz que somos perdoados por obediência e moralidade por seguir a lei de Deus. Então, a pessoa vai dizer, mas, eu já sou perdoado porque eu sou homem religioso, estou a guardar a lei, guardar os mandamentos de Deus. Vou dizer isto. Para agradar Deus desta maneira, é necessário guardar
perfeitamente a lei. Vou dizer isto. Tu não estás a fazer isto. Não estás. Eu também. Só uma pessoa conseguiu viver uma vida sem pecar nenhuma vez. É Jesus. Vou ler um pouco sobre este relacionamento. Relacionamento diz que a única maneira para escapar o julgamento da culpa do pecado é receber a perdão de Deus e destruir a barreira entre nós e Deus que veio por causa do pecado. Mas como é possível destruir esta barreira? Com pagamento do meu pecado. Deus requer morte. O salário do pecado é morte. É isto. Então, por mim, confiar em Cristo, Ele já pagou o preço porque Ele morreu no meu lugar, o pagamento é feito. Eu sou livre daquela cativeiro, por ser, de pecado, de morte. Eu tenho a vida eterna agora. Não estou esperando. Sim, vou morrer fisicamente, mas não a minha alma. A minha alma, como a minha morte física, não é uma morte, é um passo de aqui para estar com Deus, com Cristo. É isto. Religião não é nada. Qual apoia este plano de Deus? A Bíblia ou o Alcorão? O que apoia o relacionamento? Eu já mencionei. Segundo a Bíblia, salvação, a cristandade verdadeira. Sim. Única maneira para aproximar a Deus. Não sou muito preocupado com estes grupos chamados cristãos ou muçulmanos. Vou dizer muito honestamente que muitos que chamam-se cristãos não acreditam completamente nas palavras da Bíblia. Há também muita evidência de Islã que mostra que eles cresceram pela força sem considerar o amor de Deus e a livre vontade do outro. Sem outro escolher pela livre vontade, louvar Deus, é uma força. Não, a minha preocupação é com as palavras da Bíblia e as palavras do Alcorão. O meu objetivo e desejo desta parte do estudo é para mostrar isto. Eu quero mostrar-te um pouco mais. Eu não tenho no nosso livro estas diferenças. Então, é necessário escrever notas, dar-me a tua atenção. Eu quero mostrar-te algumas diferenças entre a Bíblia e este Alcorão. Por exemplo, Gênesis capítulo 6 diz que Noé teve 3 filhos. Então, que sobreviveram através deste dilúvio. Mas o Alcorão diz que Noé teve um filho só que morreu no dilúvio. Isso é Sura 11, versículo 42 e 43. Vou ler o que diz este Sura. E nele e nela navegava com eles por entre ondas que eram muito como montanhas. E Noé chamou seu filho, que permanecia afastado, e disse-lhe: o meu filho, embarca conosco e não fiqueis com os incrédulos. Porém ele disse: refugiar-me-ei em um monte que me livrará da água. Retrucou-lhe Noé: não há salvação para ninguém. Mas ele continua, mas ele disse, o seu filho que permaneceu. Mas não foi um filho só, 3 filhos. Então há diferenças entre estes livros. Devemos examinar isto. Por exemplo, Gênesis capítulo 11 diz: o pai de Abraão era Terá. Mas
Em Sura, capítulo 6, versículo 74, diz que era Ezra. Mas isto não era pai de Abraão. Era este homem Terá. Êxodo capítulo 2, diz Moisés foi socorrido pela filha de Faraó. Mas em Sura 28, Moisés foi socorrido pela esposa de Faraó. Então, parece a mim, Maomé teve a esposa que conhecia este Velho Testamento. Pode ser que ele ouviu coisas da esposa dele, também tentou citar estas coisas sendo verdadeiros, mas no fim ele foi enganado. Parece como isto. Vamos continuar. Ofertas são feitas com sangue para a expiação do pecado. Isso é achado Levítico capítulo 17. Também Hebreus capítulo 9. Mas segundo este Alcorão, a piedade da pessoa por dar ofertas agrada-a-la. O sangue é nada. Mas, vou dizer isto, é religião. É como Caim. Lembra-te, Abel e Caim ambos trouxeram ofertas a Deus. Mas Deus rejeitou a oferta de Caim, ele aceitou. Caim trabalhou mais do que Abel. Mas Deus aceitou só a oferta de Abel. Por que é que Deus rejeitou aquela oferta de Caim? Abel, ele só matou o animal. Mas Deus queria sangue. Caim não. Ele trouxe legumes, fruto da terra a Deus. No fim, Caim, ele fez o melhor dele. Mas o nosso melhor não é suficiente para ser perfeito para entrar na presença de Deus. Deus rejeitou aquela oferta de Caim. Está a ver? É uma religião. É possível ter relacionamento através do sacrifício do pecado, sacrifício com sangue, que é Cristo na cruz. É isto só. Então, a oferta de Isaac por Abraão foi feita como figura de Deus, Pai, oferecer o filho dele. Mas eles querem dizer que Abraão ofereceu o filho Ismael. Mas outros vão discordar com isto. Eu já disse, há diferenças entre lhes. Está a ver? Entre elas, por ser. Mas por ler este Sura, capítulo 37, versículo 102 e 112, e quando chegou à adolescência, seu pai lhe disse: o filho meu, sonhei que te oferecia em sacrifício. Que opinas? Respondeu-lhe: meu pai, faça o que te foi ordenado. Encontrei-me-ás, se Deus quiser, entre os perseverantes. E lhe anunciamos ainda a vinda de Isaac, o qual seria um profeta. Mas o contexto, isso é versículo 112, o contexto está a dizer Isaac. Mas outros bolseiros deles vão entrar mais. Versículo 102 está a falar sobre Ismael. Então, mais tarde, ele falou sobre Isaac. Mas isso é a sura o Alcorão, os versículos do Alcorão. Cuidado. É necessário ler a tua escritura para saber o que é dito. É autoridade ou não? Sim. Mas a Bíblia vai dar-te a verdade. Hein? João Batista foi nomeado com este nome ordinário. Mas isso é segundo a Bíblia. Mas eles querem dizer João, Yahia, recebeu o nome desconhecido antes disto. Eles também dizem que Zacarias
não conseguiu falar por um período de 3 dias só, mas foi mais do que isto. Durante todo aquele tempo em que Isabel foi gravida, ele não falou durante todo aquele tempo, não só 3 dias. Maria, mãe de Jesus, não é Maria, irmã de Moisés, desculpa, Maria, mãe de Jesus, não é Miriam, irmã de Moisés. A Bíblia diz que elas são diferentes, mas, segundo este Sura 19, versículo 27 a 28, também, Sura 66, versículo 12, Maria, mãe de Jesus, era irmã de Arão e filha de Imran. Mas Amram, pode ser Arão, era o nome do pai delas. Miriam também, Arão também, Moisés. Então, ele estava a confundir Maria, mãe de Jesus, com Miriam, irmã de Moisés, a filha de Arão. É muito complicado acreditar nesta palavra deles. Como eu já disse, este Maomé, penso que ele teve algum entendimento das Escrituras, mas não bom entendimento. Ele tentou profetizar dizendo coisas segundo o entendimento dele, mas ele não falou a verdade. Realmente, ele não sabia ler. Isso pode ser evidência da fraqueza deles. Mas estes muçulmanos, eles querem entrar mais em milagre que ele falou sem saber ler. Cuidado, hein? Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único caminho a Deus. Mas eles querem dizer que Jesus Cristo não é nada mais do que apóstolo ou mensageiro. Então, mas para fazer a coisa que ele fez, para morrer no nosso lugar, ele não podia nascer em Adão. Vou dizer isto. Maomé nasceu em Adão. Ele é morto hoje. Mas tenho poucas mais coisas para dizer sobre estas diferenças entre a Bíblia e a Escritura deles, este Alcorão. Vamos falar um pouco mais sobre este assunto na nossa próxima vez. Simplesmente quero te entender estas diferenças. Elas querem reivindicar que os judeus, os cristãos, mudaram a palavra, mas a palavra deles não apoia isto. Ok. Vamos falar mais sobre estes assuntos na nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.